meus alunos e alunas. Professor Soares trazendo aqui mais um comentário de algumas questões envolvendo aqui Teorema de Tales, né, envolvendo a equação do primeiro grau e a diferença agora no quesito número 13 é que nós temos que fazer a interpretação dessa questão, né? Ou seja, aqui nós temos três retas paralelas, então você tem três retas paralelas, então vamos logo determiná-las aqui, ó. Vamos imaginar isso aqui, três retas paralelas, determinam sobre uma transversal, então vamos fazer aqui, né, transversal, segmentos de 4,2 centímetros e segmento de 5,4 centímetros. Então imagina que o segmento maior seja esse aqui, 4,2, e o segmento maior seja 5,4, né? Calcula a medida do maior segmento que o feixe determina sobre outra transversal. Então nós vamos ter aqui uma outra transversal, sabendo que o segmento menor mede 6,3. Então, se quer saber o segmento maior, vamos dizer que o maior seja esse, porque o lado maior é 5,4 e ele é proporcional ao lado maior. Diretamente, né, ele é também o maior lá do outro lado. Então, o lado menor aqui tem medida de 6,3. Mas a pergunta que se faz aqui, calcula a medida do maior segmento que o feixe determina sobre outra transversal. Então, o maior segmento vai ser esse espaço aqui, né, formado pelo o segmento medindo 6,3 e o segmento de medida x, né? Então, para isso, veja que nós estamos interpretando a situação que está escrita, né? Considerando aqui que todas são retas paralelas, o feixe de paralelas, e aqui eu tenho aqui as duas que seriam as transversais, né? Então, o segmento menor, 4,2, o maior, 5,4, como foi dito aqui no enunciado, e pede que você calcule o lado maior, ou seja, o maior segmento seria a junção desse 6,3 com esse outro, que nós vamos ter que descobrir, né, que seria o outro lado do segmento, né, o outro segmento. Então, pelo Teorema de Tales, aqui nós podemos dizer que 4,2 sobre 5,4, essa razão é igual a 6,3 sobre x. Então, aqui é só fazer as continhas, né? Você vai ter esse 6,3 multiplicado por 5,4, isso vai ser igual a esse x multiplicado por 4,2. Fazendo essas continhas aí, vocês vão ver que 6,3 multiplicado por 5,4, você vai encontrar aqui nessa multiplicação 34,02, que vai ser igual a esse valor. 4,2 multiplicado por x vai ser exatamente 4,2x, né? E para descobrir o valor do x, basta que você divida o primeiro e o segundo membro por 4,2. Então aqui você vai ter 4,2x que vai ser dividido por 4,2, e do outro lado você tem o 34,02 que também vai ser dividido por 4,2. Então, fazendo aqui essa divisão de 34,02 por 4,2, essa divisão vai ter como quociente 8,1. Então, aqui tem 8,1, e do outro lado, esse 4,2 por ele mesmo, você vai descobrir aqui que o valor do x é 8,1.
Então, como o valor do x é 8,1, a gente pode responder agora o maior segmento, porque o maior segmento vai ser exatamente a soma desse valor do x, que é 8,1, somado com o segmento menor, que é 6,3. Né? Então, essa soma aqui você vai ter vírgula embaixo de vírgula, tem 1 mais 3, 4, e 8 mais 6, 14. Né? Então, você vai encontrar 14,4 centímetros é a medida do maior segmento. Né? Então, no caso aqui, 14,4 centímetros, tá certo? E a figura 14 representa uma situação mais complicada, né? Mas vamos interpretá-las e com as informações que nós temos a gente consiga descobrir as respostas que estão pedidas aqui nesses itens. Primeiro vamos analisar aqui. A figura a seguir representa um terreno com frente para as duas alamedas, né? Aqui tem a alameda dos jasmins e a alameda das magnólias, né? E veja que a frente para a alameda das magnólias ela tem 90 metros, ou seja, toda essa frente aqui desse terreno para a Avenida Magnólia tem a medida de, todo ele tem a medida de, como está falando aqui, 90 metros. E a frente para essa alameda aqui, para a Alameda Jasmim, essa frente todinha, eu vou indicar aqui, tem 135 metros. Então, o que aconteceu? O proprietário do terreno resolveu dividi-lo em lotes menores, traçando sobre ele duas paralelas perpendiculares, ou seja, essa palavra perpendiculares é que elas formam ângulos de 90 graus, ou seja, duas perpendiculares é porque aqui você tem essa situação, traçando sobre ele, né, ou seja, sobre o terreno, duas paralelas perpendiculares à alameda Magnólia, né, que seriam aqui essas duas perpendiculares. Ou seja, o terreno A, ele ficou dividido o terreno A ficou dividido com 40 metros de frente, então aqui você tem os 40 metros de frente para a alameda, para frente essa alameda, e o terreno B com 30 metros de frente para a mesma alameda, ou seja, vamos rebobinar aqui, né? Inicialmente ele tinha esse terreno, vamos aqui contornar o terreno que ele tinha inicialmente, né? O terreno que ele tinha inicialmente era esse aqui, ó, que tinha essa alameda do jasmim aqui de um lado e a alameda das magnólias do outro. Aí ele resolveu traçar duas perpendiculares nesse terreno. Ele dividiu ele em 3 lotes. Então está aqui uma e a outra perpendicular, tá certo? Então essa frente aqui para a alameda das magnólias, a frente ficou para cá. Um mede 40 metros, outro mede 30. Com base nessas informações, responda quanto mede a frente do terreno, ou seja, quanto mede a frente do terreno C para a alameda das magnólias. Olha, se essa frente toda, pelo enunciado, ela mede 90, e juntando a frente do terreno A, que é 40, com o terreno B, que é 30, você vai ter aqui que 30 mais 40 dá igual a 70. Né? Então, como
a frente toda para essa alameda mede 90, então esse pedacinho aqui vai ser exatamente a diferença aí de 90 menos 70. Então aqui vai medir 20, né? Então você tem a primeira resposta aqui para nós é que o terreno C ele vai medir 20 metros. E as outras situações pergunta quanto medem as frentes dos terrenos para a Alameda Jasmim. Ou seja, quanto é que mede essa frente aqui, a frente a frente B e a frente C, né? Então, vamos aqui chamar essas frentes, vamos chamar aqui de X, vamos chamar de Y e vamos chamar de Z, né? Dessa maneira. Então, pelo que nós já estudamos, usando o teorema de Tales, observe que você teria aqui esse lado aqui do terreno, e aqui o outro lado do terreno inicialmente, e essas duas perpendiculares que ele traçou no terreno são retas paralelas, já que aqui são perpendiculares. Então, nesse caso, as alamedas seriam as retas transversais, certo? Então, nós podemos observar aqui que nós vamos ter segmentos, né, que você pode usar o teorema de Tales, ou seja, a primeira relação que eu posso tirar aqui é dizer que este segmento 40 dividido por 30, a razão dele vai ser igual a eu dividir também esse segmento que eu estou chamando de X, dividido por esse segmento chamado de Y. Então aqui eu tenho uma primeira relação, né, que eu poderia formar. E também poderia formar uma outra relação dizendo que esse segmento 30 sobre o segmento 20, a razão dele vai ser igual à razão do segmento de medida Y dividido pelo segmento de tamanho Z, né? Então aqui eu teria uma outra relação, né? E também eu posso daqui dizer que tem uma relação maior, que é dizer que o segmento X mais o Y mais o Z, eles juntos vão medir 135 metros, né? Então, eu poderia agora, com essas relações, com essas ver qual é a melhor maneira de nós encontrarmos esses valores. Então, vamos usar aqui o nosso conhecimento de que o produto dos meios é igual aos extremos, né? Eu poderia dizer bem que assim que 30 vezes o x vai ser igual à multiplicação do 40 vezes o y, né? Então eu poderia dizer também ainda que o x é igual a esse valor do 40y dividido por 30, né? Que seria simplificando aqui também. Então aqui resultaria de eu dizer também que o y é igual a o x é igual a 4y sobre 3, né? Simplificando aqui logo, dividindo por 10. Aqui no outro lado eu também posso dizer que, pelo produto dos meios, que esse valor 2y é igual a 3 vezes o z, né? Simplificando logo aqui, dividindo por 10. Então, aqui eu poderia dizer que o y é igual a 3 vezes o z sobre 2, né? Então, vamos montar aqui essas situações que vai permitir para a gente descobrir o valor dessas incógnitas, né? O x, o y e o z. Então, aqui eu vejo que a gente pode fazer também uma situação que eu poderia também ter feito aqui no início, dizendo também que, juntando, né, esses dois aqui, eu vou juntar esse segmento 40 mais 30 e dizer que 70 sobre 20, né,
vai ser igual também à razão de, juntando esses dois, x mais y sobre z. Estou fazendo dessa maneira para que eu possa usar essas informações que nós temos para descobrir o valor do x, do y, do z. Então, aqui eu vou simplificar logo esse, dividindo tudo por 10, né? E eu vou dizer que o z, que 7 vezes o z é igual a 2 vezes o x mais o y, né, também. Em outras palavras, eu posso dizer que 7, deixa eu ajeitar bem aqui assim, eu posso dizer aqui que 7 vezes o z sobre o 2 é igual a x mais o y, né? Então, eu tenho aqui, vamos organizar, eu tenho aqui essa igualdade, tenho essa outra aqui, fiz essa e agora estou fazendo também essa e desenvolvendo ela, chegamos aqui nesses valores. O objetivo aqui dessas equações é usar as informações que nós temos para descobrir o valor desse x, do y, do z, que representa o tamanho aqui da frente dos terrenos, né? Então, se eu observar aqui também, olha, eu posso dizer aqui que, isolando aqui nessa equação, eu posso dizer que esse x mais o y é igual a 135 menos o z, né? Eu posso dizer isso aqui, ó, que x mais o y é igual a 135 menos o z. Veja aqui que nesta equação eu tenho que o valor do x mais o y, pelo que nós isolamos, ele representa 7z sobre 2. E aqui ele está dizendo que é 135 menos z. Então, vamos usar essa informação que nós temos aqui através dessas duas equações, dessas duas igualdades, e como x mais y é o mesmo valor, a gente pode dizer que é como, né, aqui no caso, como x mais y é igual ao mesmo valor x mais y, eu posso dizer que esse 7z sobre 2, ele vai ser igual a 135 menos z. E aqui eu posso fazer as minhas continhas e descobrir o valor do z, né? Então aqui eu teria o denominador aqui desse lado aqui é 1, que não está escrito, né? E usando aqui produto dos meios igual aos extremos, nós vamos ter 2 vezes 135 menos z. Esse 2 vezes 135, nós vamos ter 270, né, que é 2 vezes 135, menos 2 vezes z, você tem 2 vezes o z. E aqui eu tenho 7 vezes z vezes 1, eu tenho 7z, né? E para descobrir o valor do z, eu vou adicionar mais 2 aqui desse lado e mais 2 do outro, mais 2z, né? Então, esse mais 2z com esse aqui vai dar 0, desse lado aqui vai ficar só 270, e aqui vai ficar o 7z mais 2z, que é o mesmo que eu adicionei aqui para cancelar com menos. Eu vou ter aqui 9, né? 9z, 7 mais 2, 9, né? Então, eu teria o valor do z, vai ser o 270 dividido por 9, né? Que vai ser a soma de 7 mais 2, e aqui a gente vai encontrar o valor do z, que o valor do z ele vai ser igual a 270 dividido por 9 vai ser igual a 30. Como o valor do z é igual a 30, a gente já percebe aqui que a gente descobre que uma das dimensões do terreno, que é o tamanho aqui do lado C,
ele tem medida igual a Z, então ele tem medida igual a 30, né? Tá certo? E agora vamos descobrir, pelo o valor do Z, vamos descobrir o valor do Y. Lembrando que o Z, nós descobrimos aqui que é 30, então vai ficar 3 vezes o Z. Como o Z é igual a 30, então 3 vezes 30 sobre 2. Vamos logo simplificar aqui, ó, dividindo 30 por 2, você vai ter 15, então 3 vezes 15, você tem o valor do terreno, que eu chamei aqui de Y, que é o terreno B, ele vai medir 45, né? E veja que agora que o terreno A, que eu chamei aqui a frente dele de X, ele é 4 vezes o Y. Só que o valor do Y, a gente descobriu, ele é igual a 45. Ó. Então o valor do X é 4 vezes o Y, que é 45, dividido por 3. Antes de fazer a multiplicação, simplifique logo. Ó. 3 dividido por 3 e 45 dividido por 3, aqui vai ficar 15, né? E 4 vezes 15, você tem o valor de 60. Esse 60 é exatamente o valor do X, que representa a frente aqui do terreno que fica de frente para a Alameda dos Jasmins. Então, esse terreno da Alameda, de frente para a Alameda, o terreno A, ele tem 60 metros, o terreno A tem 60 metros, o terreno B tem 45 e o terreno C tem 30 metros, né? Então vocês vejam aqui que nós fizemos algumas continhas. Inicialmente, para vocês essas contas podem ser um pouco diferente, né, do que vocês já têm visto, mas vocês observem que nós estamos usando algumas relações, usando o teorema de Tales, e através das equações do primeiro grau você conseguir descobrir esses valores que estavam escondidos, ok?